Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, o nosso canal trazendo mais um corte aqui para vocês que nós vamos reagir juntos aqui nessa segundona aí, dia 12 de maio de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades aí do Flamengo, com o programa aí da ESPN Brasil com Pascoalzinho e companhia, Zé Elias aí, trazendo informação aí dessa segundona no Mengão. Deixe seu like se você é novo, ative o sino também, compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, galera. Agora, Fã de Esportes, vamos nessa! O Equipe F está no ar. Aqui na bancada eu estou bem acompanhado de Osvaldo Pascoal, de José Elias. Mas o primeiro destaque eu vou abrir com ele. Zinho tá na área, tudo bem, Zinho? Boa tarde, né? Entramos mais cedo. Boa tarde, tudo bem, Zinho? Tudo ótimo, Felipe Mota. Um abraço pra você, pro meu parceiro Pascoal, Zé Elias. Fica calmo, Zé Elias, fica calmo. Vamos lá. Segunda-feira, Zé Elias. Segunda-feira, Zé Elias. Pô, fica calmo, pô. Vambora, Zé Elias. Vambora. Sabe que foi na sexta ou no sábado, Pascoal, que você soltou um novo jargão aí? Não, sábado, né, que a gente tava junto. É imparável ou imbatível? Não, tem um imparável e tem um imbatível. Você pode escolher um dos dois, Ozinho. Isso é pra quem? O imparável e o imbatível. O incomparável, que é o Flamengo. É, incomparável é o Flamengo. E o imbatível, que é o Palmeiras. O imbatível? Tá. Viu só? Tá tendo que se convencer, Pascoal. Não, só boa tarde, assim, porque o elenco do Flamengo é incomparável. É um artista. É incomparável. E parte disso a gente viu no jogo contra o Bahia. Voltou, tomou conta do jogo. O Flamengo tomou conta do jogo. Teve problema nenhum. São 16 jogos que o Rogério Ceni tem contra o Flamengo e não ganhou nenhum. 0 vitória. Né? E ele mesmo disse na entrevista coletiva que ele fica um pouco, chateado com isso, que não consegue ganhar. Tivemos, jogaço. Esse jogo do Atlético Mineiro com o Fluminense foi um jogo muito legal. O Botafogo foi um atropelamento. O Internacional está procurando. O que está acontecendo com... O que está acontecendo com o Internacional, hein? Será que eu vou passar vergonha de novo? Todo ano eu aposto, então, o Internacional vai chegar. Aí quando vai dar uma largadinha, depois... O que está acontecendo? E o líder do campeonato... Na liderança do Campeonato Brasileiro de sábado para domingo, mas na Libertadores já tem um jogo que tem toda a cara de final. Emanuel Ribeiro, setorista do Flamengo, que tem a LDU pela frente na quinta-feira no Maracanã. Um jogo muito importante, pensando em classificação. Flamengo, que nesse momento é o terceiro colocado de seu grupo. Manu, bem-vindo ao Tá Na Área. E Bené, boa noite para você, para todo mundo no estúdio, para quem acompanha o Tá Na Área com a gente aqui. Uma semana decisiva para o Flamengo de trabalho, o Flamengo que precisa vencer os seus próximos 2 jogos na fase de grupos da Libertadores para não deixar escapar a classificação para a fase mata-mata da competição. Nos últimos anos o Flamengo em algumas edições sofreu, deixou para decidir a classificação na última rodada e agora vai ter 2 jogos em casa, novamente precisando vencer, fazer um saldo de gols significativo, Bené, para não deixar também escapar aí essa classificação que está com certeza no planejamento da diretoria, né? A gente tem visto nesse início de temporada agora 2 Flamengos diferentes. Um Flamengo no Brasileiro, que é o vice-líder da competição, está com 17 pontos, tem um saldo de gols muito bom, de 13 gols, melhor saldo do campeonato nacional. Na Libertadores, um Flamengo diferente, um Flamengo que não tem conseguido as vitórias, um Flamengo que tem apenas 3 gols em 3 jogos, que tem um saldo de gols ruim no momento, saldo de 0, perdendo para a LDU, que é a líder do grupo, com saldo de 3 gols, para o Central Córdoba, que é o vice-líder, tem saldo de 2 gols, pensando nessa questão de que o Flamengo precisa fazer mais gols nesses últimos 2 jogos, vai ser um time que vai precisar mudar a postura que mostrou até o momento na Copa Libertadores, né? Uma postura que incomoda internamente, mas que ao mesmo tempo o Flamengo entende que o resultado contra o Bahia, apesar de ter sido um placar magro, 1-0, mas a postura do time dentro de campo no Maracanã é uma resposta para o que vem pela frente, que o Flamengo está focado, empenhado em não deixar escapar essa vaga, não ficar para trás aí na Libertadores. Acho que a Manu tocou num ponto importante, né? E talvez seja o que incomode um pouco o torcedor, principalmente nos últimos resultados. Acho que tanto contra o Central Córdoba na Argentina e principalmente no Maracanã, mas postura, né? Porque é um time que tecnicamente, se a gente olhar para os adversários do grupo do Flamengo, tecnicamente tem um elenco muito melhor.
já jogou muito mais bola do que todos esses adversários. Mas no enfrentamento, em alguns momentos ali, faltou essa postura, trazer competitividade ao time que chega agora, faltando 2 rodadas, precisando vencer esses jogos, né? A meu ver, basicamente, nos 2 jogos contra o Central Córdoba. E esses 2 jogos foram absolutamente problemáticos e fora da curva, principalmente a derrota no Maracanã. Isso é inacreditável que o Flamengo tenha conseguido fazer isso. Não gosto de falar em soberba, mas eu acho que talvez tenha faltado ali um pouquinho de foco. O próprio fato de ter sido muito massacrado esse conceito de que o Central Córdoba nunca jogou Libertadores, é um time com pouca tradição, mas é um time argentino. Você não dá para, numa competição, né, sul-americana, você, né, achar que vai ganhar do time argentino a hora que você quiser. Não vai. O Flamengo tem alguns, a meu ver, alguns atenuantes neste momento, nesse curto prazo. Por exemplo, a questão física. O Flamengo fez uma sequência, ele foi jogar em São Luís do Maranhão contra o Botafogo da Paraíba, depois ele vai para Belo Horizonte para pegar o Cruzeiro, depois ele viaja para a Argentina para pegar o Central Córdoba, ou seja, ele atravessou o continente para jogar com um pouco tempo de diferença. Ok, em alguns jogos contra o Botafogo ele poupou jogadores, mas mesmo assim é um desgaste. Só que o combinado não sai caro, todo mundo sabe que é assim, o desgaste, o calendário é igual para todo mundo. Então o Flamengo tem que resolver isso. Ele poderia ter chegado nesta situação, talvez podendo administrar um pouco e nesta semana priorizar, por exemplo, o jogo do fim de semana contra o Botafogo, que é um adversário que pode ser que venha a brigar por título na frente. Não sabemos ainda o que o Botafogo vai fazer, mas é o atual campeão brasileiro. E se o Flamengo fala em priorizar o brasileiro, esse é um jogo-chave. Mas ele não pode fazer isso, porque ele joga a vida dele na Libertadores, é esse jogo de quinta-feira, em que ele precisa não só vencer, mas fazer saldo. E o Flamengo monta o elenco para isso, né, Richarlison? Mas é curioso como é um filme repetido em Libertadores, né? O que o Flamengo tem a seu favor é jogar esses 2 jogos decisivos no Maracanã contra equipes bem inferiores tecnicamente. E para mim é palpável o Flamengo classificar. É claro que a situação ela assusta um pouquinho, mas como ex-atleta, sabedor de que lá dentro está todo mundo sabendo e entendendo o momento. Agora, o que me preocupa desse Flamengo na Libertadores é não entender que se o Flamengo não prioriza a Libertadores, esses times priorizam. Muitas das vezes a gente já viu esses times jogarem com o time reserva no Campeonato Nacional e priorizar a Libertadores. E tem outra. Você acha que o Central Córdoba não estudou o Flamengo? Você acha que o LDU não estudou o Flamengo? Então, são essas questões que me saltam os olhos de maneira negativa. O Flamengo tem que ser sabedor que está todo mundo estudando o Flamengo. Todo mundo sabe que o Flamengo faz pressão, todo mundo sabe que o Flamengo não pode deixar o Arrascaeta pensar, que não pode deixar o Pedro, enfim. Todo mundo sabe. Aí parte do treinador, junto com seus jogadores, de saber. Temos que ter um plano B, às vezes o C, às vezes até o D. Não é demérito nenhum o Flamengo, em determinado momento dos jogos, principalmente na Libertadores, chamar esses times para o campo defensivo. Fazer diferente. Né? Porque qualidade técnica é absurda que o Flamengo tem do meio para frente. Então chama, tira eles desses confortos que eles têm de ficar jogando lá atrás, de ficar jogando por uma bola, por 2 bolas, enfim. Então essa sabedoria que eu acho que está faltando para esse elenco do Flamengo. Porque no brasileiro funciona. Às vezes o Flamengo está jogando contra um time, né, que vem para se defender, mas tem ali uma outra forma de atacar, uma outra forma de chamar, o que não tem acontecido. Isso me assusta. Espero que nesses 2 próximos jogos o Flamengo tem que saber. A LDU não vai vir de peito aberto. Se esperar a LDU vir de peito aberto para vencer, vai se complicar novamente. Então é ter o plano B. Opa, peraí, vamos chamar um... Achar que a gente tá morto, é claro que não é jogar amoroso, não é deixar vai acontecer, porque 20 minutos a LDU sufocou, não. Mas tirar um pouquinho esse conforto, e aí sim. 1, 2, a hora que a LDU assustar, já tá 3, 4. Pronto, acabou. Porque elenco tem, material tem, bom treinador tem, só falta ter um pouquinho de inteligência na hora que precisar desse plano B, plano C ou plano D. Mano, rapidinho, só pra gente se despedir, né? O Flamengo também tem novidades no departamento médico, né? Notícias ruins aí pra sequência. Esse é um problema que o Felipe Luiz vai ter que trabalhar durante essa semana. Perdeu 2 jogadores nesse jogo contra o Bahia. O Pulgar e o Alan sofreram lesões na coxa direita. Eles saíram
reclamando do jogo, passaram por exames e o Flamengo detectou essas lesões, então os dois não estarão à disposição para essa partida contra a LDU. Mais provável é que o Everton Araújo, jovem da base que está no profissional já há um tempinho, seja escalado pelo Felipe Luiz como titular nessa partida de quinta-feira. Então, vai ser uma semana também para o Felipe Luiz buscar soluções para os problemas que apareceram na equipe para essa semana. Valeu, Manu. Muito obrigado pelas informações. Então, o Flamengo já mira esse jogo muito importante pela Libertadores da América contra a LDU na quinta-feira. Tá na área, vai para uma rápida pausa. Vê como é o futebol, Pedro. Semana passada eu tava xingando o Eric Pulga, que fez lá a jogada do gol contra o Botafogo. Ontem eu elogiei. Por quê? Te tirou quem pro meu clássico? Quem que ele tirou? Gerson. Ah, que pena! Expulsão Na hora justa. de enfrentar o Botafogo, não vai ter o Gerson. Não vai ter o Gerson. Ai, gente. Nem faz muita falta. Ah, eu queria tanto ver ele Nesse jogando. momento, de fato, Contra o ele não Fogão. vive um grande momento. Mas Quem? O Gerson? O Gerson não Mas vive o um Benítez grande é grande. clássico. Fala comigo, 1-0, um placar magrinho. Aquela que nota você dá para esse Flamengo? Você gostou? Melhor, porque o Flamengo não vem de uma sequência muito legal, né? O que você achou dessa partida? Fernandinho, eu vi muita gente criticando a atuação do Eu vi Flamengo, também. só que a gente precisa analisar o cenário, o contexto do jogo. O Felipe Luiz ele foi obrigado a fazer 2 mudanças por questões clínicas, inclusive já a gente atualiza a situação do Alan e do Pulgar e as notícias não são boas. Então, já no primeiro tempo ele teve que mudar os 2 volantes dele. E cai muito o nível quando ele tira um Pulgar e bota um Everton Araújo. Isso aqui não é uma crítica ao Everton Araújo, pelo contrário, é um elogio ao Eric Pulgar, que é um jogador que faz muita diferença como primeiro volante da equipe do Flamengo. Embora o Bahia tivesse com um time reserva... Começou na TV ele, tá vendo? Não, mas você viu que eu continuei aqui, tá? 3 anos de experiência já. Teu mental é forte, né? Esquece, Teu pô. mental é forte. Mental de vitória. Pô, eu falei, tá me testando, mas eu vou seguir. Segue. Mas em relação ao Bahia, tava com um time reserva, isso também precisa ser levado em consideração, mas mesmo sendo reserva não, grande parte do time ali era considerado reserva, alguns eram até titulares, mas de fato era uma equipe muito mudada pelo Rogério Ceni, mas mesmo assim é uma equipe muito bem treinada. Então eu não vou criticar a postura do Flamengo, a atuação do Flamengo. Óbvio, no segundo tempo caiu de produção, mas a gente vai entrar naquilo de calendário apertado, exigência dos jogadores na parte física, isso vai pesar. Tem uma curiosidade em relação ao Flamengo, eu acho que dificilmente a gente vai ver com muita constância Arrascaeta e Pedro atuando juntos pela questão da intensidade, porque os dois não têm isso como virtude, pelo contrário. E o Felipe Luiz gosta de uma equipe extremamente intensa. Inclusive, quero dar parabéns ao Felipe Luiz pela coragem dele, porque ele botou o Michael no time titular, mesmo o Michael não vivendo um bom momento. Eu mesmo fiz muitas críticas ao Michael e agora eu vou elogiar, porque eu não sei se ele foi o melhor em campo como ele foi eleito, mas ele fez um grande jogo. Inclusive, no primeiro tempo, ele que deu assistência para o Arrascaeta e ele fez várias boas jogadas pela ponta esquerda. Então, eu gostaria de elogiar o Felipe Luiz pela coragem dele e, no fim das contas, acabou dando certo. Então, de maneira geral, eu acho que o torcedor que espera o espetáculo precisa aprender. Não vai ter espetáculo sempre. Não. Determinados jogos você precisa vencer. E o Flamengo precisava vencer. Jogou a pressão Palmeiras e quase terminou a rodada na liderança, se não fosse o gol no finalzinho do Vitor Roque pelo Palmeiras em cima do São Paulo. Então, de maneira geral, assim, Fernandinho, eu gostei. Não vou criticar o Felipe Luiz e nem a postura do Flamengo. Eu acho que foi um jogo que o Flamengo precisou ser pragmático e foi pragmático, venceu. Eu só discordo do Felipe Luiz quando ele defende demais o Bruno Henrique. E ele diz que ele aprendeu muitas coisas com vários treinadores. Eu acho que isso ele aprendeu com o atleta dele em entrevista coletiva, independentemente da atuação. E o Felipe Luiz fez isso, embora eu discorde dele, mas é a visão dele. Ele é o treinador do Flamengo. Eu não acho que o Bruno Henrique tenha feito uma grande partida, como ele disse na entrevista coletiva. Questões clínicas do Flamengo, Venê? Vamos lá, o Flamengo acabou de atualizar o boletim médico de Alan e Pulgar. E os dois têm lesão constatada na parte posterior da coxa. Isso quer dizer que quinta-feira, no jogo mais importante do Flamengo na Libertadores, pode ser até mesmo mais importante na temporada, os dois jogadores não ficarão à disposição. E aí, se você me perguntar o que eu faria... O que você faria, eu já adianto logo. Eu botaria o Léo Ortiz de primeiro volante. Eu não colocaria o Everton Araújo. Aí você bota na zaga Danilo e Léo Pereira, que seria uma baita dupla de zaga. Eu acho que eles dariam conta do ataque ofensivo ali da LDU. E o Léo Ortiz como primeiro volante, que tem uma boa saída de bola. Muito bem, vamos ter tempo essa semana para comentar isso.
isso. Presta atenção, a minha família Rede Economia. O fazer assim com o braço igual o Gulliver. Eu não É sei. voluntário agora. Não sei. É voluntário. Mas, ó, uma coisa legal desse jogo também é a gente rever o Michael jogando bem. Isso. Porque o Michael tem sido muito criticado pela torcida, enfim, até por nós aqui, quando não acontece as coisas, a gente tem que falar que não está acontecendo, mas ele fez um bom jogo, o início de jogo o Flamengo foi muito poderoso pelo lado esquerdo, muito pelo Michael, tá atacando espaço, marcando muito forte por ali, e ganhou o jogo. Ganhou o Bahia, como o Flavinho falou, um time que vai dar trabalho para muita gente, é líder do seu grupo na Libertadores, um grupo que tem Internacional, Atlético Nacional da Colômbia, um time competitivo com um elenco muito interessante. A galera que não está acompanhando o Bahia vai dar trabalho, não tem tudo para fazer isso. O Flamengo venceu o jogo, vai para a Libertadores agora, um jogo importantíssimo que precisa vencer e vai com moral. E a gente vai trazer tudo aqui para vocês, ó. Gabriel Palomé tá aqui com a gente no chat, falou que é aniversário dele. Beijo para você, assiste todo dia. E um beijo pro nosso Ceni, Zé Pequeno. Ele é da VK, hein? Você vai arrumar um não problema. Não é nada, é da Rua Padre... O contrato lá, que o time vinha bem e tal, desandou, hein, cara? Desandou. Inacreditável o que está acontecendo com o Internacional. E hoje, como eu já disse, Santos e Ceará vão completar a rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Minha gente, Palmeiras, 19 pontos, Flamengo, 17. Na minha opinião, são os dois que vão brigar pelo título até o final. E eles se enfrentam no próximo dia 25, hein? Não está longe não, lá no Allianz Parque. Vai ser uma disputa acirrada, um jogo-chave aí pela liderança do campeonato. Bragantino está aqui em terceiro com 17. Grande trabalho do Fernando Seabra, que já tinha sido mandado embora do Cruzeiro ano passado de maneira injusta, na minha avaliação, porque fazia um bom trabalho, né? Mas foi mandado embora e agora repete o bom trabalho no Bragantino. O Cruzeiro tem 16, Cruzeiro em franca ascensão no Campeonato Brasileiro. Cruzeirão tá vindo forte. Fluminense em quinto com 13, Atlético Mineiro reagindo em sexto com 12, Bahia com 12, Botafogo 11, Ceará 11, Corinthians 10, Fortaleza 10, Mirassol 10, bom campeonato do Mirassol, Inter 9, Vitória 9, Grêmio 9, São Paulo 9 e na zona de rebaixamento, Vasco da Gama 7, Juventude 7, Santos 4 e Sport Recife 2. Portanto, o Santos hoje tem um jogo muito importante contra o Ceará, que está bem no campeonato, é o 9º colocado com 11 pontos, e o Santos tem que sair lá de baixo e não vai contar com o menino Ney, né? O menino Ney, ele está ajudando o Santos fora de campo. Isso é uma realidade, né? O Neymar, ele ajuda o Santos fora de campo. Na mídia, por exemplo, saiu recentemente o ranking atualizado digital dos times de futebol do Brasil, com os seguidores em redes sociais, e o Santos aparece ali na 3ª posição. Superou Palmeiras e São Paulo. Palmeiras era o 3º, São Paulo era o 4º, o Santos deu um pulo e hoje só está atrás de Flamengo e Corinthians, que são as duas grandes forças. Flamengo disparado na frente, Corinthians disparado em segundo lugar, e o Santos aparece em 3º, por causa do Neymar. Efeito Neymar. Então, o Neymar, em termos de mídia, em termos de projeção, ele está ajudando muito o Santos. Agora, em campo, vamos ver quando que o menino Ney vai voltar. Deixa eu ver aqui os comentários da galera no Café da Manhã com o JG. Sejam todos bem-vindos. Uso exclusivo da Rita, mas a Rita é minha esposa, né? Então tá tudo bem. Então posso usar também. É isso aí. Olha aqui. Muito bem. Bom dia, João. Obrigado, Gabriel Ribeiro. Diogo, bom dia, JG. Saudações rubro-negras. Saudações, Diogo. Isso aqui é Flamengo. Bom dia, João. Bom dia. Fala, João, bom dia. Ledson, bom dia, meu amigo. Tudo bem com você? Melk, bom dia a todos. Bom dia, Melk. Isso aqui é Flamengo, você é o cara, muito obrigado. Erasmo, bom dia. João Guilherme, bom dia. Leone, bom dia, JG. Tamo junto, obrigado, Leone.
Mande salve para Belfort Roxo, a cidade do amor, Baixada é cruel, os sinistros são de Bel. Grande abraço, Léo Negrito e toda a galera aí de Belfort Roxo. Terra de Eusébio Rezende, o maior narrador de tênis da história do Brasil. Grande abraço para o meu amigo Eusébio, que é aí de Belfort Roxo. Abração para o Eusébio. Luiz Edmundo, bom dia. Bom dia, meu garoto. Tudo bem? Bom dia. Trazendo mais notícias para vocês aqui, galera, sobre o Mengão aqui, ó. Duas notícias, né? Uma falando aí sobre a demissão aí do auxiliar técnico no Flamengo, Felipe Luiz demitiu, e também falando aí de Rafael Veiga no Mengão. A primeira matéria aqui foi do Globo.com aqui, ó. Acabou de ser atualizado aí, pouco tempo, 2 horas. Felipe Luiz demite auxiliar e Flamengo busca profissional para reforçar a comissão técnica. A demissão do auxiliar técnico Daniel Alegria, anunciada pelo Flamengo, partiu do técnico Felipe Luiz. O treinador busca um novo perfil para somar em sua comissão técnica. Alegria era o responsável pelas bolas paradas da equipe e houve entendimento de que essa função poderia ser absorvida por outro auxiliar para a chegada de um novo nome com outra característica. A matéria aí que acabou de sair aqui, muito pouco tempo aí, do Mengão, o site, o Globo. Vamos deixar aqui os créditos aqui para o Globo.com, falando aí que Felipe Luiz demitiu o auxiliar técnico, que era responsável pela bola parada, e agora Flamengo aí, não sei se vai partir do Felipe Luiz, o novo auxiliar técnico, vem do Flamengo, mas com certeza ele deve se entender, né, chegar ali a um acordo. Talvez Boto também participe aí dessa transição aí do novo auxiliar técnico aí do Mengão, que vai trabalhar junto com o Felipe Luiz. Outra notícia importante aí que acabou de sair é que o Palmeiras aceita vender aí Rafael Veiga. O Flamengo quer um meia de peso para o decorrer da temporada do futebol brasileiro, e Rafael Veiga do Palmeiras aparece com os nomes especulados. O clube inclusive até topa negociar o meia, mas tem uma exigência: considerado um dos principais jogadores do elenco, comandado aí pelo Abel Ferreira, o meia não vive a melhor fase com a camisa do time. Apesar disso, Rafael Veiga ainda soma 2 gols marcados e 6 assistências fornecidas na temporada. Agora muito se fala sobre a possível aí saída na próxima janela de transferência. Segundo o portal Bola VIP, o Palmeiras não descarta a liberação aí, a liberação do meia, né? Mas tem uma condição para isso: o clube deseja receber cerca de 140 milhões de reais. Rapaz, então o Flamengo aí, caso queira aí entrar em definitivo aí nessa contratação de Rafael Veiga, terá que desembolsar um pouco mais de 140 milhões de reais. Um ponto interessante aí é que o Palmeiras aceitaria aí essa negociação dessa venda aí de Rafael Veiga, né? Um dos melhores meias, se você parar para analisar aí, dos últimos 5 anos aí no futebol brasileiro, junto com a Arrascaeta. Ele é um dos melhores meias, né? Dificilmente está fora dos jogos, está sempre atuando. É um grande jogador que chegaria para somar muito aí. Para mim seria aquele substituto excelente aí de Arrascaeta, ou até poderia jogar junto, não seria nenhum empecilho, visto que agora a Arrascaeta está jogando praticamente como segundo atacante, né? E aí Veiga se encaixaria ali como meia, ali como meia mesmo, é um famoso 10, e Arrascaeta jogaria como um segundo atacante, que ele já está jogando como segundo atacante. Seria uma grande baita aí mesmo contratação aí para o Mengão, mas tem esse grande detalhe aí, né? O Palmeiras pede aí 140 milhões de reais aí para ceder esse atleta, né? Um grande jogador, e é isso aí. A condição tá dada, né? Agora vai depender muito do Flamengo. Se o Flamengo estiver disposto aí a pagar aí 140 milhões de reais na cotação atual, esse foi o preço aí que o Palmeiras estipulou aí para a venda aí do seu atleta Rafael Veiga.